Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. A devocional nossa de hoje, quero trazer um assunto sobre símbolos. E vamos começar então pela leitura de Gálatas capítulo 6, versículo de número 14, também o 15, que diz assim: Mas longe está de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Algumas empresas têm seu símbolo, suas marcas. Às vezes a gente de longe já, pelo símbolo da marca, a gente já sabe, o veículo tal. Aqui em Vila Velha tem a fábrica de chocolate de garoto, tem um garoto, olha aquele garoto marronzinho, já sabe que é o símbolo da chocolate garoto. As religiões todas têm os seus símbolos. Os judeus têm lá a estrela de Davi, está tendo a sua bandeira. Os muçulmanos, aquela lua fininha. No passado, a cruz era um lugar de condenação à morte. A pena capital era dada pelo governo romano e era executado o sujeito numa cruz. E ali é um motivo de muita vergonha, um degredo terrível, psicológico, emocional para a família, para o morto, para o condenado. Mas quando a igreja começou a crescer, principalmente em Roma, ela adotou o símbolo do sofrimento e morte do Senhor Jesus na cruz. E diziam: a cruz está vazia, o sepulcro está vazio e ele ressuscitou. A cruz é lembrada como a Páscoa, o sofrimento que o Filho de Deus teve para a nossa libertação, para a nossa salvação. E quando então a gente rememora a cruz, tem a cruz como um símbolo do cristianismo, é para mostrar: ali morreu o nosso Salvador. Ela é o símbolo da morte do Senhor e a ressurreição dos mortos. Ele vence a morte e nos traz salvação, redenção e esperança. É um negócio assim tremendo e maravilhoso. E aí então Paulo, quando a gente leu aqui no 15, diz: porque em Cristo Jesus nem circuncisão nem incircuncisão. A religiosidade judaica, o escrúpulo judaico, fazia grande distinção entre um ser humano judeu e qualquer um outro ser humano de qualquer religião ou de religião nenhuma. Uma distinção tremenda. E Paulo fala: a cruz de Cristo acaba com isso. Até essa separação, até essa distinção, some isso tudo. Porque Cristo passa a ser o centro de atenção de tudo, de todo o universo. Toda a história da humanidade, a história dos tempos incontáveis. Porque Pedro diz que desde antes da fundação do mundo, antes dos séculos, antes de tudo, começa tudo com Jesus e em Jesus. É isso que diz Hebreus, Filipenses e as outras cartas. Então, depois da sua ressurreição, aqui no livro de João, o Evangelho de João, capítulo de número 20, versículo 20, diz assim: e dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. A cruz lembra a morte, lembra o sofrimento, mas ela também nos faz lembrar que ele ressuscitou. O morto no madeiro, Jesus de Nazaré, Deus o Pai, o ressuscitou ao terceiro dia. Então temos sim este símbolo, para não nos esquecermos de forma alguma o sofrimento e aonde foi que o Filho de Deus pagou por nossas vidas, para a nossa salvação, para a nossa redenção e para eliminar de uma vez por toda qualquer tipo de separação, qualquer tipo de distinção, qualquer coisa que fizesse com que alguém se sentisse melhor ou pior do que o outro. Jesus é esse centro da atenção. Jesus é esse centro de tudo. Nele, por ele e para ele que o mundo existe, que nós existimos. Tudo foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito existiria. Para que naquele momento próprio, daquela semana tão fatídica, quase 2000 anos atrás, pudesse o Filho de Deus, o amado Filho de Deus, nos resgatar. Com a sua morte, comprou a nossa vida.
com a sua morte na cruz do Calvário, pagou o preço do pecado e da morte que era exigido pela lei de Deus, para nos dar esperança de vida e vida eterna. Um dia participaremos da imortalidade, participaremos da vida eterna e do gozo maravilhoso de nos encontrarmos com Jesus. Jesus é o centro de tudo. Que a graça e a paz do Deus bendito seja sobre ti, sobre tua casa, sobre cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, no nome de Jesus. Graça e paz a todos, em nome de Jesus. Amém.